Primeira palavra que eu queria classificar nestes versículos aqui, lá no versículo 4, José faz um convite: se acheguem a mim. A boa notícia de José, agora de forma detalhada eu quero especificar para vocês, a boa notícia de José começou com um chamado à proximidade. José chamou eles para perto. José diz assim: eu não tenho raiva de vocês, não quero vocês longe de mim, eu quero vocês perto de mim. E ele vai confirmar isso chamando-os para vir morar com ele. Mas eu quero que vocês se aproximem de mim, cheguem-se para perto de mim, agora achegai-vos a mim. E eles se aproximaram de José. José chama os seus irmãos para comunhão, José chama os seus irmãos para amizade. José não os chama para um tribunal, José não os chama para um presídio, para um calabouço, para uma sentença. José simplesmente os perdoa e os chama para perto de si. E você pode observar nesse texto que ele não vai ficar jogando na cara deles: vocês fizeram isso comigo, porque vocês são maus, porque vocês são isso, porque vocês são aquilo, porque vocês são aquilo outro. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente cita o que eles fizeram como algo que cooperou para o plano de Deus, mas ele não cita no sentido pejorativo de dizer: vocês são mentirosos, porque vocês estão mentindo há 17 anos para o meu pai, falando que eu morri e eu estou vivo. Ele diz: vocês são injustos, porque vocês me venderam. Vocês são irmãos sem amor, porque vocês me deram como morto, me venderam como escravo, nunca quiseram saber o que aconteceu comigo. Não, mas ele não faz isso. Ele não faz isso porque ele toma o caminho do perdão, da misericórdia, e ele não quer viver longe dos seus irmãos, ele quer viver perto. Então ele chama para perto de si. Pergunta: o que nós estamos fazendo com as pessoas que por algum momento nós no percurso nos acidentamos com elas? Mantendo lá longe ou chamando para perto? O que nós estamos fazendo? Essa é uma pergunta para todos nós. Porque dificuldade, desajuste, desentendimento acontece na vida de todo mundo. Acontece na vida de um casal, acontece na vida de pai e filho, né? Acontece entre irmãos da mesma família, acontece entre irmãos da igreja, acontece entre amigos, sobrinhos e tios, né? Entre cunhados, sogro e nora e genro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo distante? O exemplo de José não é esse. O exemplo de José é chamar para perto. O problema é que a gente tem sempre aquela mania de falar: não, eu vou esperar que fulano me chame. Se chamar, eu vou. E a gente está sempre largando a bola na mão do outro. E a gente não pode fazer isso. Eu entendo que existe algum momento no início onde os nervos podem estar aflorados com muita coisa, mas sempre tem que ter um dia de reencontro, sempre tem que ter um dia de reaproximação, que é o que aconteceu aqui com José. No caso da história de José, levou 17 anos, mas não por força da vontade de José, mas por força das condições de José. Mas quando José teve a oportunidade, José chamou-os para perto. José colocou: mas e os meus direitos? Tem alguém que tinha mais direito de punir esses irmãos do que José? Talvez só o próprio Jacó, mas jamais o faria por ser pai. Mas Jacó tinha direito de puni-los e tinha poder para fazê-lo. E José tinha direito de puni-los e tinha poder para fazê-lo. E José fez isso? José não fez isso. José não só não os puniu, como José também abriu mão do direito dele pelo aquilo que os seus irmãos fizeram. Então, num primeiro momento, José os chama para proximidade, demonstrando que ele quer ter comunhão com eles. Segundo, José não apresenta nenhuma cédula de dívida, de condenação contra eles. No papel de juiz que José tinha como governador, José simplesmente decide perdoá-los, decide limpar completamente a dívida deles, decide anular aquilo tudo e acabar com aquilo. Quando nós lemos Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, nós temos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O cristão, ele precisa exercitar essa santa amnésia, que é esquecer o que as pessoas fazem contra ele. Ele tem que esquecer. Essa coisa de ficar guardando, ficar lembrando, além de adoecer o coração da gente, isso não combina com aquilo que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus. Imagine se Jesus fosse guardar a traição de Pedro. Jesus não ia ter o encontro com Pedro lá, alguns dias mais tarde, na beirada da praia. Jesus não ia confiar o rebanho dele para Pedro. Porque Jesus podia dizer: ih, rapaz, você é covarde, na hora do pega você foge. Você é mentiroso porque você negou que você me conhecia, olhando nos meus olhos. Você é traiçoeiro. Jesus não podia citar tudo isso. Mas o próprio exemplo de Jesus é o exemplo de quem perdoa e esquece o que ficou para trás. E às vezes a gente tem uma mania que é uma coisa bem hipócrita da nossa parte. Venhamos e convenhamos. Alguém comete um erro, uma falha contra a gente fala: não, eu te perdoo. Só que agora você anda aí e eu ando aqui. Né? Fica no teu canto, eu fico no meu e a gente vai embora. Que perdão é esse? Que perdão estranho é esse daí? Perdoar, eu te perdoo, mas não quero mais você perto de mim. O exemplo de José aqui é esse. José, muito antes de declarar o perdão, já fala para eles: vem aqui, eu quero vocês aqui junto de mim, se acheguem a mim. Eu não condeno vocês. Não tem condenação. Não tem condenação, porque o que ficou para trás, ficou para trás. E o que a gente pode lembrar disso é que Deus usou essas coisas para o nosso bem. Em terceiro, José tem uma perspectiva celestial da vida. Ele olha para tudo aquilo e fala: gente, vejam só, nós estamos no 2º ano de fome. Deus me trouxe para cá porque senão nossa família ia morrer. E não só nossa família, todo mundo é que ia morrer. Porque nós estamos dentro de um projeto, um grande projeto de Deus, de um livramento grandioso, que é um livramento tanto para o povo daqui, quanto para o nosso povo. José está enxergando, e não é no sentido desses palestrantes motivacionais, você tem que buscar coisas grandes, olhar para as coisas grandes, porque se eu dissesse isso para vocês, estou indo na contramão do que é aquilo que a Bíblia ensina, e o Salmo 131 é uma resposta excelente para nós, quando Davi diz: não ando atrás de coisas grandiosas demais para mim, muito pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada dorme no seio de suas mães, de sua mãe. Não é esse o princípio bíblico, mas a ideia aqui é que quando nós temos uma percepção celeste deste mundo, ou seja, quando nós olhamos para esse mundo sob as ideias de Deus, pela perspectiva daquilo que Deus revela sobre os seus planos, a gente para de achar coisinhas, de ficar com picuinhas, de negocinho pequeno um contra o outro, de ficar culpando um por isso, culpando uma circunstância por aquilo outro, culpando o governo, culpando não sei quem, porque a gente passa a ter uma perspectiva muito maior. E ao invés da gente ficar aí se debatendo, se degladiando com uma coisa aqui, outra coisa ali, com o patrão, com o salário, com o sindicato, com o banco, com tudo, a gente começa a olhar o mundo com uma perspectiva maior. Opa, peraí, nós fazemos parte de um plano que é muito maior do que uma prefeitura, do que uma profissão, do que uma família, do que uma circunstância. Nós estamos inseridos num plano de Deus, e esse plano é um plano eterno. É aquilo que Jó diz lá no capítulo 42 do seu livro: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele completa isso e vai dizer assim: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, então nós não estamos aqui no meio de um embaraço, onde nós temos um indivíduo agindo sozinho, tentando resolver as coisas em cada lugar, e Deus meio embolado no meio disso tudo, conserta do lado de cá, estraga do lado de cá. Não é isso não. Nós temos Deus sentado num trono,
cada indivíduo no seu lugar, cumprindo o papel para qual Deus o designou, e todas as coisas estão funcionando do jeito que Deus escreveu. Não tem ponta solta nessa história. Se alguém invade sua casa, bate no seu carro, se alguma coisa dá muito errada, a gente não precisa sair lá esganando e se vingando com as próprias mãos de ninguém. Por quê? Porque esse indivíduo está só cumprindo aquilo para o qual ele foi designado. Quem escreveu essa história é Deus. Você não está contente? Então, joelho no chão, jejum e oração, porque o assunto não é com quem bateu no seu carro, o assunto é com Deus, que escreveu essa história que alguém ia bater no seu carro. É duro fazer isso, né? Difícil. Normalmente a reação da gente não é essa. Eu já passei por essa circunstância que eu estou descrevendo aqui especificamente. Num primeiro momento a reação da gente é culpabilidade, brigar. Como que você fez isso? Mas depois o sangue vai esfriando e a gente vai, peraí, não é assim. Tem a culpa de todo mundo, mas acima disso tem Deus. Se Deus me freou aqui, é porque Ele está mudando minha rota. Por algum motivo, eu não sei, mas Ele sabe. E a gente precisa confiar em Deus. É perspectiva celestial. É isso que José está fazendo para os seus irmãos. Ele está dizendo, vocês já perceberam que nós estamos no 2º ano de fome? Ainda faltam mais 5. Se Deus não tivesse me colocado aqui, imagine que tivesse um outro faraó aqui, e esse faraó simplesmente resolveu, não vou vender comida para ninguém. Aliás, se estivesse outro, dificilmente teria comida, porque teriam comido regaladamente durante 7 anos de abundância, e não ia ter nada guardado, ia morrer todo mundo. Então a perspectiva de José é muito maior do que a perspectiva dos seus irmãos, e é isso que ele está fazendo aqui. José reconhece a mão de Deus, o cuidado de Deus, e especialmente no que diz respeito ao perdão, a gente precisa dessa perspectiva celestial para poder perdoar. Porque quando a gente não tem essa perspectiva celestial, a gente fica só avaliando direito e dever de cada um e ponto final. Fulano não cumpriu o dever dele, te atingiu de alguma maneira, é só isso, é humano. Mas quando a gente tem uma perspectiva celestial, que é essa perspectiva que nos é dada pela palavra de Deus, eu vou entender o seguinte, não, mas eu e meu irmão fazemos parte do mesmo corpo, fazemos parte da mesma família. Se ele me atingiu nesse ponto, é porque realmente esse ponto é um ponto da minha vida que precisa ser melhorado. E ele também precisa ser melhorado porque ele me atingiu. Deus está trabalhando. Essa é uma grande oportunidade para a gente crescer, para os dois lados crescerem. Nada é por um acaso. Ou a gente crê nisso, irmãos, ou a gente fecha a Bíblia, vai para casa e esquece essa coisa toda de ser crente.